Olá, tudo bem? Eu sou Luciana Oliveira e estou aqui para a nossa primeira videoaula da nossa disciplina Didática e Metodologias Ativas de Ensino-Aprendizagem do nosso curso de especialização em Ensino de Ciências e Matemática do IFMG Campus Bambuí. E conforme eu coloquei na apresentação da disciplina, nós vamos viajar por 6 estações ao longo da nossa disciplina. E a primeira é voltada para o tema memórias, né? O nosso primeiro objetivo, né, é apresentar o conceito de didática e a sua construção e reconstrução sociohistórica. E aí nossa primeira leitura, né, nosso primeiro texto base disponível no ABA para vocês é a trajetória da didática no Brasil entre avanços e retrocessos de alguns autores, né? E esse texto é um texto de 2020, relativamente aí recente, para a gente então entender um pouquinho desse histórico e desse conceito aí da didática. Eu trouxe nessa videoaula, que vai ser aí breve, alguns elementos principais para a gente poder continuar aí a nossa conversa, a nossa viagem aí por essa primeira estação. E aí eu trouxe, né, abro com uma citação do texto que diz o seguinte: o inacabamento e a incompletude próprios do desenvolvimento humano refletem-se nas formas de fazer e compreender o processo educativo, que precisa encontrar meios de sobreviver o raciocínio crítico dos discentes, com o intuito de formar cidadãos reflexivos e capazes de agir para transformar a realidade social. Nós vivemos aí um mundo, né, cheio de, é, é, como que eu posso dizer, cheio aí de tantos desafios, de tantos compromissos que nós temos, né? Quantas vezes nós não conseguimos parar para refletir, para pensar, para desenvolver as nossas práticas, inclusive as nossas práticas pedagógicas, educativas, e esse convite a parar nessa primeira estação, a refletir sobre as nossas memórias, diz respeito até mesmo às nossas memórias de infância, às nossas memórias na nossa primeira escola, na escola infantil, no ensino fundamental, no ensino médio, mesmo na graduação, como você era, quais as suas vivências enquanto estudante, quais as suas vivências até aqui como professor ou como professora, né? Nós não somos completos, por natureza nós somos inacabados. E dessa forma também nós precisamos pensar os nossos estudantes, os nossos educandos, né? Nós precisamos contribuir com a sua formação e nós não vamos ter condições de acabá-los, né? Não adianta nós sermos conteudistas, nós tentarmos, entre aspas, vencer o conteúdo, porque nós não vamos vencer o acabamento de quem são os nossos estudantes. Não adianta nós sermos o mais tradicionais possíveis, o mais conteudistas, o mais completos possíveis em nossas abordagens, porque nós não vamos ser completos, né? A vida, por natureza, é incompleta. Não significa que nós não teremos rigor científico, metodológico, rigor didático, né? Resta-nos saber, resta-nos pensar como então nós precisamos, né? Nos desenvolver, atuar enquanto estudantes, enquanto educadores, e é sobre isso que a gente está abrindo aí a nossa conversa, então, nessa nossa disciplina. Então, eu trouxe aqui para a gente conversar, então, a partir do texto, um lembrete que, até a Idade Média, a educação era vista, né, como um processo espontâneo, promovido nos lares das classes econômicas ricas, né, abastadas. A gente vai ter uma formatação da didática, né, uma sistematização do ensino somente a partir aí do século XVII, uma vez que torna-se uma necessidade da sociedade capitalista, né, para a formação das novas gerações, essa estruturação do ensino de modo que ele se tornasse mais eficaz, mais eficiente aí para a formação de um número maior de pessoas. Então, essa espécie aí de surgimento da didática, a gente vai ter então essa premissa, né, da busca pelo modo correto de pensar, de ensinar, uma forma que fosse universal, padronizada, que pudesse ser aplicada para ensinar
qualquer conteúdo a qualquer indivíduo de uma forma padronizada. O Comênios, né, ou Comênio, vai pensar dessa forma e vai propor uma didática magna, então, aí no século 16, 17. Antes disso, no entanto, né, ainda de uma forma não sistematizada, vale lembrar que vários pensadores, inclusive o Sócrates, lá na antiguidade, já destacavam a importância do diálogo, da postura ativa do aluno na busca ali da verdade. Verdade aí, entre aspas, né, tendo em vista que no mundo científico, né, no mundo aí das ideias, a gente tem uma premissa de que a gente tem verdades, né, que a gente tem uma busca por um conhecimento polissêmico. Se a gente tivesse verdades absolutas, a gente não precisaria pesquisar mais, a gente teria resposta já para todas as nossas perguntas e sabemos que não é isso que acontece. Bom, continuando, o Comênios, então, né, com a sua didática magna, que é um livro que tem disponível ainda hoje em dia, né, para comprar, a gente tem acesso, ele fala dessa arte de ensinar tudo a todos, que seria um processo seguro e excelente de instruir, né, os estudantes em todas as suas comunidades. Ele destaca muito a questão de ser em qualquer reino cristão, cidades e aldeias, pela ligação ali do contexto, né? O Estado ele era extremamente vinculado à igreja, por isso também esse destaque aos bons costumes, né? E também o foco na leitura e na escrita, inclusive para a leitura da Bíblia, né? Para a instrução ali religiosa, para um viés ali também catequizador. E a partir do Comênios, ele vem ali influenciando toda uma geração de pensadores nos próximos séculos, lembrando que a gente ainda não tem a escola como instituição, né? E a gente vai ter vários clássicos ali. No texto fala mais detalhadamente um pouquinho sobre esses vários autores. Quem quiser mais referências eu posso estar passando depois, mas um autor que é muito estudado, inclusive na educação da infância, é o Rousseau, né? Ele fala que a escola tirava a liberdade da criança, formando um novo homem e, por conseguinte, uma nova sociedade. E aí ele faz uma crítica propondo uma educação natural, longe das influências corruptoras da sociedade. Ele fala ali muito da pureza da criança, né? E não queria corromper essa pureza. A gente tem também a contribuição do Pestalozzi, falando que a instituição escolar deveria complementar a educação do lar, né, como uma forma de preparação para a vida. Pestalozzi é muito estudado, inclusive, no contexto da educação especial, não necessariamente inclusiva, mas educação especial. O Herbart, ele fala muito da questão da experiência e do interesse do aluno trazidos ali como essenciais para o campo da didática. E claro que aqui a gente está trazendo de uma forma muito resumida, mas passam-se anos e décadas e até mesmo alguns séculos para que fosse se desenvolvendo ali o que vai chegar até hoje para nós como essa ideia, como esse conceito mesmo da didática. E autores aí um pouco mais recentes aí que vem influenciar já final do século XIX, início do século XX. A gente vai ter o John Dewey, que fala do conhecimento como parte importante do desenvolvimento da criança, do ser humano, inclusive para sua inserção na sociedade, e o Anísio Teixeira, que, sobre a influência de John Dewey, é um importante expoente do movimento da Escola Nova e vai destacar, inclusive aqui no Brasil, a busca por uma escola pública, laica, obrigatória e gratuita. Anísio Teixeira vai trazer todo um movimento para o Brasil, iniciado ali nos anos 1920, 1930, que só vai ser coroado no final dos anos 1980, com a assinatura da Constituição Federal de 1988, que é justamente o reconhecimento da educação básica, desse conceito de educação básica, compreendendo dos 4 aos 17 anos de idade, da educação infantil até o ensino médio, como um direito público e subjetivo de todo cidadão, sendo obrigatória, sendo laica e sendo gratuita. Então, um movimento aí que dura décadas, mas que, se a gente considerar como um todo, dura muito mais aí do que um século,
para que todo cidadão brasileiro tivesse aí reconhecido o seu direito à educação. Lembrando que lá nos primeiros slides a gente falou que não só no Brasil, mas no mundo todo, especialmente na Europa, né, vai surgindo essa ideia aí de escola, de educação, de formação, de instrução, primeiramente para as classes mais abastadas. E aí, nesse contexto todo, então, já com uma ideia de escola, com uma ideia de didática, nos anos 80, aqui no Brasil, já então com uma ideia de didática, a gente vai ter um posicionamento crítico, o texto chama de uma primeira onda crítica, no qual a didática, enquanto disciplina, enquanto perspectiva teórico-prática, ela passa de uma ideia instrumental para uma ideia fundamental, mas ela é esvaziada como disciplina em detrimento do currículo, da história e da filosofia da educação, e o seu foco vai mais para a transformação social. Lembrando que nos anos 80 a gente vive justamente um movimento político fortíssimo no nosso país, que vai caminhando aí, né, do final do regime militar para um contexto de redemocratização da sociedade, e aí a didática acaba que nesse contexto também é aí problematizada. E aí, ainda nos anos 80, a gente tem uma segunda onda, de acordo com o texto, que vai acabar culminando no quase desaparecimento da didática como disciplina, e não é que ela não existe, mas ela é ressignificada. A gente vai ver isso nas matrizes curriculares dos vários cursos aí de pedagogia e licenciaturas. Há um grande foco numa perspectiva de educação não especial, mas inclusiva e emancipatória, pensada para todos. Aí, o que eu falei agora há pouco do próprio movimento, do próprio direito de educação para todos, né? Um grande destaque ao protagonismo docente, né? O papel do professor enquanto um profissional crítico e reflexivo, e esse movimento vai perdurar até o final dos anos 90, início dos anos 2000, quando vem uma nova crise em função de um contexto em que surgem políticas de caráter neoliberal, tecnicista e produtivista. Então, essa terceira onda crítica, né, que a gente pode dizer que tem aí frutos dela até hoje, vai culminar em propostas didáticas aí que meio que se complementam. O texto fala mais detalhadamente, inclusive citando mais detalhadamente os autores que trazem essa proposta para nós, mas eu queria destacar a professora Vera Candor, do Rio de Janeiro, que traz aí muitas contribuições para nós pensarmos a didática hoje em dia. E nós temos, então, a didática crítico-intercultural, que vai nos ajudar a pensar subjetividades, observem que está no plural, e diversidades, também no plural, né? E não, por exemplo, uma educação especial, mas a gente pensar em etnias, em povos, em culturas, em religiões, em perspectivas, ideologias e por aí vai. Uma didática crítica dialética reafirmada, com bases materiais e históricas, pensar o diferente, pensar o novo, pensar diferente do que está estabelecido. Uma didática desenvolvimental, princípios mais gerais do ensino e desenvolvimento da criança. Uma didática sensível do sentir, do pensar, da estética e do lúdico. Uma didática multidimensional, em que educadores e educandos são cidadãos autônomos, críticos e emancipados. Então, cada uma dessas palavrinhas, desses termos que aparecem aqui nesse slide, nos levam a muitos pensamentos, a muitas reflexões, e gostaria de lembrar vocês que cada uma dessas palavrinhas podem justamente dialogar lá com a música que eu propus, né, do como nossos pais. Será que nós ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais? Ou será que a gente pode e deve se abrir ao novo, né? A gente vai conversar bastante sobre isso aí ainda. Então, ensinar não se resume em transferir conhecimentos. O professor deve agir como mediador, estimulando a autonomia e criando possibilidades de construção pelos próprios educandos.
a gente continua a nossa conversa e eu vou deixar algumas questões na nossa atividade da semana. Um abraço e fiquem bem.